Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou fazer aqui uma espécie de combo sobre técnicas, dicas que eu dou aí para a pessoa ter algo prático para estar fazendo, né, para que ajude aí nos seus, digamos, no seu despertar, né, para que nesse que a gente busca, né, sair da Matrix, a gente busca se esclarecer e eu aí de acordo com minhas pesquisas, né, de acordo com o meu próprio caminho. Então, eu, digamos assim, tenho alguns meios, né, algumas dicas que eu posso estar dando, que eu já falei em vídeos anteriores, então eu vou estar reunindo tudo isso aqui e passando para a pessoa. Então, assim, a gente sabe que tem muitas práticas, né, muitas técnicas infinitas, muitos palestrantes também falando a respeito expondo, né, muito material, terapias de todos os tipos. E muitas vezes as pessoas fazem e esperam ter aquela mudança, né? Aquela mudança exponencial, né? Que mudança que muda tudo e às vezes não consegue, né? Então assim, por que não consegue? Então eu vou tentar responder isso aqui também. E o que tem que mudar mesmo é o mental da pessoa, né? Não adianta ela adquirir mais conhecimento, porque conhecimento vai ser só conhecimento, né? Ela tem que ter aquela coisa de aplicar e tal, e mudar a forma que ela vê o mundo. Porque muitas pessoas, elas buscam, né, um clichê aqui que eu vou falar, elas buscam o número da Mega Sena. Então, enquanto ela estiver buscando a espiritualidade para se dar bem no mundo material, né, relacionamentos, setor financeiro, né, e um monte de coisas aí que as pessoas querem, só que elas acham que vai ser mais fácil se, é, se espiritualizarem, né, entre aspas. É aquela coisa da teologia da prosperidade, né, que praticam aí nos meios evangélicos, né, que as pessoas querem ganhar, ganhar, ganhar e só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então já tem uma passagem famosa aí da Bíblia, né, buscar primeiro os reinos dos céus e os demais vão ser dados em acréscimo, né. Em primeiro, né, e então assim a busca tem que ser essa. Em primeiro lugar, se você for buscar espiritualidade, é espiritualidade. E só que geralmente as pessoas saem para buscar espiritualidade porque algo não está muito harmônico na vida material, né? Na vida que a gente tem aqui, essa vida de terceira dimensão. Então tem algo errado e aí a gente busca a solução na onde? Na espiritualidade, né? E só que a gente busca para tentar consertar essas coisas. Então aí que é meio complicado, né? Aí que as coisas não, às vezes elas nunca vão estar como a gente quer. Então por que isso acontece? Por que tem lá o filme, né, que é O Segredo, tem várias técnicas de física quântica que você pode aplicar e as pessoas vão lá e fazem lá aquelas técnicas, né, de 30 dias, não sei quantos dias, e a coisa continua na mesma. Então assim, nós somos multidimensionais, nós possuímos vários corpos, esses corpos cada um tem as suas qualidades, né? Eu vou focar aqui nas principais, que seria o nosso físico, que é o nosso corpo de manifestação, de operação aqui na Terra. Então, assim como você usa um alicate para fazer alguns serviços, você vai utilizar o corpo físico para se manifestar e ter aqui a, fazer o que você veio fazer aqui na Terra, né? Então, o primeiro ponto, você tem que se ver como um operador do veículo e não o próprio veículo, né? Quando eu estou com o martelo na mão, eu sou o que opera, o que segura o martelo, não o próprio martelo. Isso aqui, esse corpo físico é o martelo, né? Então as pessoas elas se identificam como a ferramenta e não como o operador. Primeiro você tem que migrar a sua consciência, né, para o operador, se ver mais como um operador. Como que a pessoa ela passa a ter essa percepção? Estudos, né, estudos, pesquisas, até que isso comece a fazer sentido para ela. Até que ela comece a ter essa nova visão, ela muda, né, o paradigma. Como isso acontece? Vou falar primeiro desses corpos, né? Que aí, como acontece, eu já estarei falando no decorrer desse discernimento. Então você tem aí o corpo físico. Esse corpo físico,
nós, como seres multidimensionais, estamos expressando nossa totalidade aqui, né? Então eu vou ter aí emoções, né? Meu corpo emocional, o corpo emocional ele é mais sensível às energias do ambiente. Então aí a gente sente o impacto das emoções, né? Sente a vibração do ambiente, não é algo visível. Então a pessoa tem que aprender a gente não vai aprender a identificar isso. Ah, tal emoção e tá ali. Né? Você não aprende, mas você sabe, eu estou bem e tal, de repente eu sinto algo diferente. Eu sei que isso não vem de mim. Eu passei no ambiente, ali estava aquela carga energética, né? Eu de alguma forma absorvi aquilo, né? Mas eu não preciso me identificar com aquilo. Então assim como que eu piso numa lama, e depois eu vou lá e limpo meu pé, eu tenho que saber na hora que eu me sinto mal, né? Alguma coisa estranha, eu vou lá e faço uma limpeza e me desvencilho daquilo. Quando você se identifica com o sentimento, né? Você vai e aquilo permanece mais tempo do que deveria com você. E o básico, né? O físico, o emocional e o mental. Então, a gente tem, digamos, esses três corpos que a gente precisa dar mais atenção. Então, o mental, da mesma forma, né? A gente tem aí os nossos pensamentos, nós trabalhamos, é uma ferramenta também. E esse mental nos permite canalizar o ambiente. Então, de acordo com o ambiente que você está, você vai canalizar o que está ali. Então, tem N pensamentos, né? Esses pensamentos não são nossos, né? Uma pequena porcentagem que é nossa. O mental é como você ter uma internet, né? Está conectado o tempo todo. Então você está lá, está passando tudo aquilo lá. É uma internet quântica, você não vai lá página por página ficar abrindo, não. Está tudo. Você está acesso, você está conectado. Você é a própria rede, né? Então você tem alguma coisinha que você se identifica, você vai e pega, né? E começa a trabalhar com aquilo. Então aquilo são os seus pensamentos. Você trabalhando com aquilo. Então, volta e meia passa um avulso, tal, né? Vai passando várias, a gente pensa em várias coisas o tempo todo. Então, é porque a gente está nessa rede. Então, dependendo do ambiente que você está, ali vai ter uma concentração, digamos, de sites, né? De tal vibração, né? De tal densidade. E, dependendo de você mudando para outro ambiente, vai ter algo com conteúdos mais elevados. Então, se você trabalha a sua vibração e você de elevar essa vibração, você vai alcançar sites com conteúdos mais elevados e aquilo vai estar trabalhando lá. Você vai estar, seu mental vai estar conectado com aquilo e é de onde você vai, digamos, canalizar o que você pensa, o que você conclui, né? Por exemplo, um inventor, Nikola Tesla, né? Digamos que ele inventou um monte de coisa, então ele estava canalizado com essas, né, paragens maiores e com esse material. Então ele foi o meio que canalizou e materializou isso aqui em plano físico. Então aqui a parte importante, que é a dica que eu dou. O nosso corpo físico, a gente alimenta ele com alimentos físicos, né? Que vão por um caminho bem linear, bem basicão, bem lógico. Se eu como coisas erradas, né, coisas que não são adequadas a esse corpo físico, e nós, né, só fazer um adendo, nós fomos adestrados, doutrinados a ser manso, né? Nós somos qualquer coisa, mas não expressamos como um humano mesmo, aquele humano natural, né? O ser humano, o que a gente deveria ser. A gente era qualquer coisa mais ou menos isso, a gente é manipulado. Então a gente passa por um adestramento, né, que a gente fica muito longe daquilo que a gente deveria ser. Então muitas coisas que a gente faz não é o adequado, eu não diria nem o errado, mas não é o adequado, né? Por exemplo, a nossa alimentação, quem pesquisa isso já vê claramente que não é a adequada, né? Eu tenho dito que e acredito pelo caminho lógico, né, pelo pensamento lógico, que a nossa alimentação natural é frutas. Né? Por que fruta? Porque fruta você vai lá, a árvore dá aquilo perfeitinho, já é só você chegar lá e comer. Né? Comeu, joga ali na terra e vai nascer outra árvore. Né? Eu não preciso arrancar, né, nem imaginar que lá embaixo ali tem algo que possa comer. E se você arranca, por exemplo, algo da terra, né, um tubérculo, né, uma batata, nós não conseguimos arrancar uma batata da terra, pegar a batata e comer. Né? Naturalmente isso não se faz, porque ela não tem sabor. Né? Você vai ter que botar sal e tal, e fazer um monte de coisa, vai ter que transformar aquilo em outra coisa que não aquele produto natural. Então, naturalmente, nossa alimentação é frutas. Que a gente chega lá por frutas. Então, aí tem as folhas, a gente também não come folhas. Né? Pegar lá e acatar a folha, que nem um animal, né? que é os herbívoros. Né? A gente seríamos, digamos, frugívoros. Né? Então, a folha a gente tem que modificar também para poder comer. Né? Então, qualquer coisa que a gente precise modificar para comer, não é a nossa alimentação natural. Né? Porque modificou, já deixa de ser o natural.
Então tem os crudívoros, né, que estão nesse passo, então muito bom, muito importante. Se você precisou esquentar, né, você pega o alimento, pega a coisa ali da natureza, retirou. Aí você modifica aquilo, você esquenta, você acrescenta outros ingredientes, né, muitas vezes químicas. Aí você vai botar fogo naquilo. Né, aí você já mata grande quantidade de Qi, que é o que a gente absorve mesmo do alimento, é a energia que está ali. Né, a fruta é o que contém mais energia na natureza. Né, eu diria que seria as frutas e as folhas, mas a fruta ela tem aquilo concentrado, né, que ela tem toda aquela transformação, então, digamos que é o alimento perfeito. Então nós estamos muito longe ainda, né, como a maioria da população. A gente estamos tentando nos voltar o que é o natural. Né? A gente se alimenta de carne, né? Isso é absurdo. Você ir lá e outro ser. Então, existe, né, os animais que são carnívoros. A biologia deles é muito diferente dos animais herbívoros e a nossa biologia se compara muito mais com animais herbívoros. Né? As pessoas que fizeram a comparação chegam a essa conclusão. E nós, de acordo com o que eu pesquisei, muitos pesquisadores chegam, e de acordo com a lógica, com a própria observação, né, você vê que o ser humano ele seria um animal, digamos, frugívoro, mas ele é mais herbívoro. Né, ele não é feito para comer carne, porque a carne ela danifica. Né, hoje já tem muitas pesquisas aí mostrando isso. Né, a carne, os derivados de leite, né, a gente consome muito. Então, assim, cada vez mais então, as pessoas vão deixando de comer carne, vão se tornando vegetarianas, veganas, frugívoras, e hoje você já tem pessoas vivendo de luz, né, os respiratorianos e tal. Então, isso só para mostrar que é possível fazer essa mudança. Então, quanto mais a gente vai tentando absorver a energia, né? O alimento modificado e queimado, né? Que a gente usa o fogo, o tal do fogão, às vezes no micro-ondas, tal, aquilo dá a energia já quase é nula ali, né? Então por isso que a pessoa come, tem que estar com fome, porque ela está alimentando só o vício que ela adquiriu, né? Que a Matrix fez ela adquirir, o vício das químicas, dos condimentos e tais. Então o corpo dela fica alimentando aquilo e ela não se sente saciada, né? Quer sempre mais e mais, e a pessoa só para de comer quando se pantufa, né? Se panturra. Então isso é muito importante, né? É isso que eu vou falar agora. Então, basicamente, você tem a alimentação ácida e a alimentação alcalina. Nosso corpo, para ter saúde, ele precisa estar alcalino. A nossa alimentação é ácida, mas nosso corpo ele consegue corrigir, né, toda essa acidez do que a gente consome. Então, ele naturalmente ele busca a saúde, ele busca, né, a estação, porque se não fizesse isso, todas as pessoas já estariam mortas de câncer. Né? A gente vive muito pouco, né, 100 anos. Eu falo que uma alimentação natural a gente viveria 200 anos tranquilamente e mais além disso, né? Muito além. Então, a alimentação a gente teria que ter uma alimentação mais alcalina, mais equilibrada e a gente teria uma saúde, digamos, perfeita, né, em nosso corpo físico. Então, o principal, né, que eu falei tudo isso para falar, a gente precisa ter uma alimentação adequada fisicamente. No corpo físico, a alimentação adequada, você não vai ter seu organismo ele estando alcalino. Para uma doença se instalar nele, ele tem que estar fraco, ele tem que estar ácido. E num ambiente ácido, né, qualquer coisa ali já acidifica, né, e cria aqueles processos de doenças. Ele fica mais vulnerável a vírus, né, bactérias, porque chega lá e já se aloja. Se você tem um organismo forte, saudável, você passa por ambientes onde está sujo, onde que há risco de contaminação, mas ele não se contamina. Né? Então você tem muitas pessoas, né, santos tal, tem histórias aí que se lidavam ali com leprosos, com um monte de pessoas com ambientes muito infectados e eles não se contaminavam. Né? Então assim, muito a ver com isso, né? O modo de vida que eles levavam. Tem sim outros processos psíquicos, né, que é você acreditar e tal, estar bem, né, ser positivo, isso influencia muito e é genético também, né, a influência na química do organismo, porque eu estando positivo, eu lanço, né, aquele monte de hormônios e tais que melhora o meu sistema imunológico. Então também tem a ver. Então, mas é um ponto importante, né? A alimentação do corpo físico. Você alimenta com alimentos saudáveis, você vai ter um corpo físico saudável. Então, o que as pessoas não levam muito em conta agora, que é tão ou mais importante que a alimentação no plano físico, que é os outros corpos que ficam esquecidos, o corpo emocional e o corpo mental.
Então, ambos, a dinâmica é a mesma, a alimentação. Como você está alimentando esses corpos, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer ser atleta. Ah, eu não consigo ser atleta e tal, mas aí você tem que ter uma alimentação balanceada, treinamento, isso no campo físico. Então, se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero essa mudança de vida, se eu quero ter essa expansão mental, eu vou ter que alimentar esse corpo mental da forma adequada, né? Então, da mesma forma que a pessoa ela vem ingerindo coisas que não são naturais, né? Muitas vezes ingerindo lixo, né? Coisa que não é, coisa que é veneno, coisa que baixa a alcalinidade do corpo, né? Deixa o corpo ácido, emocionalmente ela está se alimentando de coisas tóxicas, né? Está se alimentando errado. Então, como eu já citei, nós somos doutrinados, adestrados para ser qualquer coisa menos um humano. Então, você, na terceira dimensão, você liga a TV, está passando aqueles programas. Bom, não precisa falar que a gente já conhece, mas o clássico é novelas, futebol, aqueles programas de domingos. E eu poderia falar até bastante, né? Mas eu só resumindo, são coisas para criancinha aquilo lá. Tudo coloridinho, musiquinhas, tais, né? Alegrinhas. É muita falsidade. Você olha e você vê a falsidade estampada no rosto das pessoas, né? Ali. E muitos acho que sabem o que está fazendo, né? Mas aquilo fala mais alto. Elas se vendem, né? Aquilo é o tal pacto com o diabo. Você serve a esse sistema por grana. E você sabe que você está prejudicando muita gente, mas eles começam a mentir para eles mesmos. Então você tem aqueles programas de criminalístico, né? A novelas. E isso você está alimentando o teu corpo emocional. Então, como você espera fazer uma mudança com pensamentos positivos, com decretos que você vai estar fazendo, né? Tem ali o Eu Sou, da Grande Fraternidade Branca, seu Germano, que passa muitos decretos. Então, como você espera fazer isso se você depois vai lá assistir a novela e vai alimentar o seu corpo emocional com toda aquela carga pesada que eles mandam, né? Então, tem muita programação. A programação da terceira dimensão basicamente é isso, né? Então, assim, novelas de futebol assim, é o clássico que a gente fala, já que simboliza o resto, que é esse circo. E não restringe só esse circo, mas a interação que nós temos com a vida em si, com outras pessoas, né? Então, a gente tem que evitar alimentar o nosso corpo emocional dessa maneira. Então, se você alimenta seu corpo emocional com baixas vibrações, né? Vamos supor, você está ali assistindo a novela, lá tem aquele ódio, traição, e não sei quem vai matar quem, e sempre tem esses conflitos, né? Que prolonga ali, eu não sei quantos meses ou anos tem a novela, e a pessoa fica presa naquilo. Ela quer ver aquilo. Então, assim como o seu corpo físico, ele se vicia naquele alimento, né? Deixa de comer o que você gosta, né? Por tanto tempo, vai chegar uma hora que você vai ficar naquela, né? É como fica o drogado, né? O drogado deixa de usar a droga, ele começa a dar aquela histeria, esqueci como é o nome, né? Fica, né? Que ele quer, né? Da abstinência. Então nós, né? Nos temos isso de forma semelhante, mas com outros tipos de alimento. A gente aguenta ficar um pouquinho mais, porque a toxicidade deles não é tanto que nem a da droga. Mas dá aquele tempo, você vai lá e quer, né, consumir aquele tal alimento, né? Então a gente tem que fazer retirar aos poucos e tal. Então a pessoa ela fica viciada, o corpo emocional dela se vicia nessas drogas, né? E ela não tenta tirar, porque ela já se acostumou, para ela é o normal. E para ela aquilo não influencia em nada. Porque ela não conhece o que está acima. É como eu falo. Nós estamos nos elevando da terceira para a quarta, quinta, sexta. Né? Só que se você só conheceu até o 1, 2, 3. Quem conhece só até o 1, 2, 3 não faz nem ideia do que tem acima. Mas você, como ser multidimensional, cósmico, imortal, você sabe o que é. Então, esse ser que você é que está buscando isso. Não esse ego, essa capa, essa ferramenta. Que ela foi programada para não sair disso. Então, por isso que existe um conflito. Né? Por isso que as pessoas não se sentem bem, sempre quer buscar algo, porque a alma está lá querendo sair, eclodir. E quando você busca, alguém vem na sua frente e fala: olha, você está buscando isso daqui. Né? A pessoa vem com aquilo ali, ó. Você está buscando isso daqui. Né? Religiões, né? E muitos meios que tem aí. Então a pessoa vai ficar presa naquilo. Mas a sua alma vai continuar querendo buscar. Então você precisa ouvir isso, precisa ouvir a sua intuição, o interior. Né? Meu caminho é o caminho lógico. Isso faz lógico, faz sentido, então eu busco. É interessante? Né? Se chama a minha atenção, achei interessante, eu vou lá e estudo mais daquilo. E através daquilo eu me alimento. Então, emocionalmente você vai estar ali, vai cortar. Né? Assim como alguém está doente, está com câncer, está morrendo, fala, corta os refrigerantes, corta a carne e tal, corta o cigarro, a pessoa vai e corta, porque está morrendo.
né? A gente está nessa situação emocionalmente, né? Corta essa droga de TV, né? Quando eu falo TV, vocês sabem que eu estou falando desse tipo de programação. Corta, né? Então aí você vai... o processo que eu falei é o processo do copo com água. Você tem um copo cheio de água suja, né? Tá lá o copo, ele tem aquela água preta, né? E você vai pingando gotinhas de água branca, vai pingando, 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 pingando. Uma hora ele vai começar a ficar clarinho e outra hora e vai chegar uma hora que ele vai ficar totalmente translúcido. Então, isso você vai fazer com o seu corpo emocional. Você está com a alimentação densa emocionalmente, vendo todas essas coisas, vendo todos esses conflitos que acontecem no mundo, vendo todos a nova ordem mundial e todas as informações que vêm, que vão acabar o mundo, que vão capturar as pessoas, que não sei o que vai ter guerra e tal. Isso tudo é tóxico, né? Essas coisas existem. Tem muito a ver com o meio que a gente interage com isso. Vamos supor, eu tenho conhecimento, mas eu não deixo que isso me afete. Eu vou passar a técnica mais pra frente de como isso não te afetar. Mas primeiramente você tem que adquirir uma certa imunidade, né? Por exemplo, soldado para ir para a guerra ele tem que ter um treinamento físico e adequado para ir para a guerra, né? Então, para ter contato com todas essas cargas emocionais, você também tem que se preparar emocionalmente. E a forma de se preparar é malhação, né? Vai ter que malhar o corpo ali. Então, ou seja, deixa de ingerir as porcarias que não vai deixar você ter um corpo saudável, né? Então, deixa. É importante que deixa esse alimento emocional que lhes fornece a terceira dimensão, nessa ração emocional que eles lhe fornecem, é importante que você deixe isso. Então a pessoa, o ego, ele pensa que vai ter um grande vazio, né? Mas se eu deixar de tudo isso, vai ser o que da minha vida? Isso é o ego que está... Deixa, né? Depois você vai ver. Então é aquela coisa lá de... É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Solta o pássaro que está na mão. Não tem apego, solta. Quando você soltar, os pássaros que estão voando, eles vão vir e vai pousar. E você não vai precisar segurar mais nada. Então a dinâmica é mais ou menos essa. Então a gente deixa isso, deixa aquelas fofocas, deixa aquelas pessoas que vêm só nos trazem, só fala coisa ruim, né? Então larga tudo isso, né? Então emocionalmente, o seu corpo emocional, assim como o seu corpo físico, quando você adquire uma alimentação mais saudável, modos de vida mais saudáveis, né? Tomar sol, aquela coisa toda, caminhar, o corpo físico, o corpo emocional ele vai se reorganizando, né? A vibração vai começando a subir. Então aí você vai ter a mudança, né? Então, da mesma forma que um drogado, quando ele está sob efeito da droga, ele não consegue ver o mundo, a realidade com clareza, ele não vê com lucidez. A pessoa, quando ela está com o corpo emocional dela poluído, né, tóxico, ela também não vê o mundo com lucidez. Então, fisicamente, se você, uma pessoa bêbada, ela vê a coisa toda, aquela, não vê, vê tudo turvo, né? Então, emocionalmente, imagina o que você pode ter de ganho, né, de visão, de percepção da realidade quando você passar por esse processo de limpeza do corpo emocional, né? E o corpo emocional você não limpa ele perdoando a pessoa. Ah, eu vou fazer a técnica do perdão de tantos meses, né? E tal. Mas você vai lá e vê a novela todo dia. O que adianta? Você entra numa prática, mas você continua ingerindo veneno, né? Por isso que não resolve. Por isso que a pessoa não consegue perdoar de verdade, né? Ela tem que fortalecer o corpo emocional. E o corpo emocional você vai fortalecer mudando, né? Retira esse lixo. Então a pessoa pensa às vezes, o que eu vou assistir, né? A pessoa você está assistindo esse vídeo, né? Tem, eu diria, milhares de pessoas fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Compartilhando o que conhece, né? E tem muito material. Eu mesmo assisto e compartilho desse material que sai na rede, né? Então aprenda a buscar. Você vai aprender a ser independente e não ligar em um meio e deixar que aquela coisa vomite todo aquele material para cima de você. Não, você vai na internet você vem e você escolhe, né? Não tem aquela programação que já está feita, né? Aquela merendinha, né, como esse cesto lá que já vem programado para você. Não, você vai chegar aqui e você falar, isso eu quero ver, isso eu não quero ver, tal. E aí você vai escolher aquilo que tem melhor de vibração, né, que vibre com o que você está buscando. E ali você vai absorver, então você vai ter um outro tipo de alimento, né? Emocionalmente, né, você vai começar a se sentir bem. A sua percepção ela vai já dar uma expandida, porque o copo com água ele vai estar clareando, né? E naturalmente você vai ser, digamos, bem encaminhado. Então isso aí, a forma emocional. Então vai ver um filme, vê uma comédia, tal, né? Depois eu vou dar a técnica de como assistir, né? Lidar, interagir com as coisas. E procure ver coisas que vai elevar, coisas que vão te deixar feliz, né?
Não coisas que vão te deixar para baixo, né, que vai lá, tal, aquelas coisas que vai deixar a pessoa tensa, né, mais tensa. Onde você está tenso, a gente tem, nosso corpo ele é tipo um torus, né, aquela coisa que roda a energia assim, tal. Então, se tem energia fluindo, o tempo todo circulando, se eu tenho uma tensão, né, vamos supor, eu tenso aqui, eu fico rígido, né, a energia ela já começa a parar, ela já não circula tão bem. E se aquela tensão se prolonga por anos e anos e anos, vai dar um problema, algum problema energético, né, e vai se manifestar em forma de doença. Se meu corpo está ácido, mais rápido é esse processo, né, a gente chega até o câncer. Então, a gente evita, então, da mesma forma, quando eu tenho uma doença, eu evito esse tipo de alimento. Se eu não estou bem emocionalmente, né, se qualquer coisa me abala, qualquer comentário que uma pessoa faz, qualquer crítica, qualquer coisa que aconteça, já deixa a pessoa deprê, né? Não sei quem não ganhou, não sei o que. A pessoa já fica triste, né? Por exemplo, o futebol. Se o time dela não ganha, ela chora, né? Isso aí é absurdo, né? Para uma pessoa que está aí, né, buscando espiritualidade e tal, né? Mas a gente já fez parte disso, né? De ficar triste ou feliz por um evento externo que não tem nada a ver com a gente, né? Que um sistema lhe fez crer que sim, que você é parte daquilo, né? Então ele sequestra a tua vida. Porque eu sou um ser que encarnei aqui para viver a minha vida. E chegando aqui eu tenho um corpo físico e esse sistema tenta sequestrar esse corpo físico. E junto ele e eu. E sou eu que opero. Né? E faz crer que eu torço para um time. Né? Que eu torço para... Né? Não faz sentido quando você começa a ver essa mecânica toda de como funciona isso. Então, seja um time, seja um país, né? Seja uma nacionalidade. Né? Você não é nada disso. Mas através da cultura, através do conhecimento, dessa doutrinação toda que existe, ele faz você acreditar que sim. E junto com tudo isso, você absorve todo esse lixo energético que tem na terceira dimensão. Você faz parte, você se torna um parasita da terceira dimensão. Né? Um parasita sobre a Terra. Então essa é a parte emocional. Você, limpando essa parte emocional, você vai entender melhor os ensinamentos espirituais, espiritualistas e tais. Você vai ouvir mais a sua intuição. Né? Então aí você vai perceber a mudança. Você não vai ficar naquela de ficar fazendo por meses oração do perdão. E quando você é confrontado com a pessoa, o seu corpo emocional ele se desmancha. Né? Porque você não consegue ainda lidar com aquilo. Você foge de situações que possam levar a algo semelhante ao que você viveu. Né? Vamos por pessoas que fogem do relacionamento porque tem medo de traição, tal, essa coisa toda. Porque não faz essa limpeza. Essa limpeza é constante. Que a pessoa vai ter que fazer. Porque você está na matriz, você está num buraco. Isso aqui é ridículo que a gente vive aqui. É por isso que o caminho ele você entra e continua indo, seguindo. Né? Essa limpeza é constante. A gente está com o copo cheio de água suja e está com a conta-gotas pingando aquela água limpa. Que é quando você faz essa busca. Então você vai ter livros, você vai ter muito material. A pessoa ela vai, a princípio vai sentir aquela solidão, porque ela vai sair de um caminho onde todo mundo está inserido, buscando algo novo. Mas essa alma que está buscando, você tem que confiar, tem que ter fé nisso. Vai vir a perfeição, a percepção de tudo isso. Né? À medida que o copo vai ficando mais limpo, que a água vai ficando mais translúcida. Aí você vai ter o corpo emocional. O corpo emocional não, vai ter o corpo mental, né, que é o próximo. Da mesma forma com os dois anteriores, você vai ter que mexer na alimentação mental que você tem. Né, do como você está alimentando o seu corpo. O corpo mental é interessante, que assim como o corpo físico, eu posso fazer treinamento, posso fazer musculação ou ficar forte. Né? O corpo mental é igual. Né? Se você fizer ali por exemplo, jogos de memória, de xadrez, né? Isso vai estar é como uma malhação para o corpo mental. Né? A princípio ele não te dá nada novo, ele só te deixa forte. Só que você forte você pode fazer um monte de coisa que antes você não conseguia porque você não tinha força para fazer. Né? Você não tinha resistência para fazer. Né? Então é interessante. Então muitas pessoas, que nem eu, por exemplo, né, na minha adolescência, desde criança, gostei muito de videogame. Então isso, né, ele treina o seu mental. Né, por mais que o jogo seja violento e tal, né, as pessoas que jogam, elas têm o reflexo, né, aumenta em 20%, né, o QI aumenta, né, porque você está o tempo todo tendo desafios para resolver, para responder e tal. E né, só fazendo isso adentro, porque é melhor que muitas vezes a gente era criticado, né? Não pode passar de 1 hora jogando. Né? 1 hora hoje para mim não é nada, 1 hora passa assim, né? E tudo isso vinha da terceira dimensão. Ou seja, eles não queria que você jogasse, que ocupasse, que muitas famílias tinham só uma televisão em casa. E se você desliga o videogame, já não tem mais a programação de terceira dimensão.
né? Porque tá ali a criança jogando e tal. Então eles falavam, ó, não pode passar mais de 1 hora da criança jogando. Né? Então colocavam muito isso. E é muito melhor, né, para quem tem um adolescente, uma criança, tá ali jogando, tá interagindo com os amigos do que, né, eles vão ali para a rua. Hoje você já não tem mais ideia do que estão fazendo. Né? Então a pessoa vai para a rua, que eu fui adolescente, eu conheço, né? A gente sabe, a gente conviveu com tudo isso. Drogas, né? Drogas, álcool. Então álcool foi uma coisa que eu, talvez por biologia eu nunca gostei, né? Mas é muito diferente. A pessoa ter, digamos, mesmo que muitos vão chamar de vício, né? Mas ela está treinando o mental dela. Ela está lá fortalecendo o mental dela, né? E não prejudicando com alguma droga, né? Seja o álcool e seja as drogas mais pesadas, que cigarro, fumo, né? Porque a pessoa ela fica naquele ócio, sem ter o que fazer nada, inerte, né? Inserida na terceira dimensão, ela vai canalizar as coisas que estão na terceira dimensão e vai ser levada para esse outro caminho, né? Ao menos que ela esteja fazendo algo que ela acha mais interessante, que tome o tempo dela. Então, para os pais é muito importante isso, ocupar a criança com coisas interessantes, né? Ensina a jogar um xadrez, né? Que é muito importante. Coisas que vai alimentar, alimento para o mental, né? Sejam pais amorosos, alimento para o corpo emocional, que ela não vai procurar aquela droga, né? Que a terceira dimensão oferece. Então ela vai aprender a jogar um xadrez, ela vai trabalhar a mente dela, né? Tem atividades físicas, né? E um ambiente legal na família. Então você vai estar, digamos, criando bem o seu filho. O resto é com a alma dele que está ali eclodindo, que vai poder buscar o caminho, né? Que cada alma veio buscar. Então fiz isso adentro, eu acho importante, né? Porque muitas pessoas eu vi, né? Tem casos assim que pessoas que entraram para a igreja, né? E aí na igreja falavam, tem que queimar a TV, tem que queimar tudo isso é coisa do diabo. Elas pegaram e levaram tudo o que tinha para a igreja e depois de um tempo as pessoas foram para as drogas. Né? Então assim, corpo físico, você vai ter que ter o alimento mental. Né? Você vai parar de se alimentar de porcaria. E as porcarias que os jornais, eles passam toda aquela porcaria mental. Você não aprende nada. Programas que ensinam um monte de coisa que não serve para nada. Então na terceira dimensão você aprende um monte de coisa. A terceira dimensão ela tem faculdades que vem e formata a pessoa. Né? Aquela formatação. Então você é um ser humano, tal, você encarnou, você é um ser cósmico, você tem um conhecimento que é inimaginável. Né? Então de repente você encarna aqui e você é formatado para servir um sistema. Que é isso que fazem as escolas. Te formata. E quando você é formatado, que nem diz um palestrante aí espanhol, que é o Emílio Carrilho, né? Que quando você formata algo, tem lá a mensagem no computador, você tem certeza? Porque isso vai apagar todo o conteúdo do disco rígido. Né? Você tem certeza? Então as faculdades deviam ter esse aviso. Você tem certeza que você vai querer fazer isso? Né? Porque apaga. E a pessoa acha que ela é um doutor e não sei o que. Eu tenho aqui o canudo, que eu me formei. Né? Não que isso seja negativo, não estou falando, mas isso vai bloquear por vezes o que você veio fazer. Né? Você vai ter aquela programação de que você é aquilo. E muitas pessoas elas vestem, né, a toga e acham que é aquilo de fato. Eu assisti umas palestras recentes dos vídeos que divulga aí, ele é dado pelo Luiz Gonzaga, né? Da Amazofia. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem muitas palestras dele, é muito interessante o que ele coloca, né? Eu sinto muita afinidade com o que ele fala. E ele fala a respeito disso, né? Que estava colocando, dessa ilustração. Até esqueci o que eu ia comentar, mas fica aí a dica, né? Vou dar continuidade aqui. Se eu lembrar, eu falo. Então, assim, do conhecimento mental. Você vai alimentar bem o seu mental. Então você vai ter aí um físico saudável, um emocional mais saudável. E o mental, você vai buscar, né, isso que você é. Você vai começar a usar o seu mental ao seu favor, de acordo com a sua alma vem fazer. Lembrei o que ele falou, né, que muitas almas, elas encarnam aqui, passam a vida toda sem se conhecer. Né? A pessoa não se conhece, não toma contato com ela mesma. Né? Como se passa essa vida toda dormindo. Né? Então isso foi uma mensagem que recebeu lá no trabalho, assim, um preto velho veio e falou. Né? E é fato, é real isso. As pessoas passam a vida toda e nunca se olham ela mesma, elas nunca vê a si mesma. Né? Que essa coisa de observar a si mesmo é novo. É você olhar para você mesmo.
Porque você, esse é você. Mas quando você olha para você, quem é que está olhando para você? Quem é que me observa? É você mesmo. Só que aí você já está num grau maior. Você já está no seu multidimensional. Então aí você observa o sentimento, né? Eu estou sentindo tal coisa, você observa você se sentindo tal coisa. Aí você pensa que você é o mental, né? Eu sou minha mente, porque a mente pensa, me observa. Aí você começa a observar os pensamentos, você começa a observar você pensando, você já se coloca algo acima da mente, né? A consciência e tal. Por aí vai. Então continuando. Aí você vai ter essa busca espiritual, né? E aí você começa a sair da Matrix, você começa a sua percepção ela expande. Então a percepção de quem limpa faz essa limpeza física, a limpeza emocional e a limpeza mental, né, que vai limpando ali a contas gotas, então o copo de uns vai estar bem mais clarinho que de outros. Então você com um copo de água já translúcida ou quase limpa, você vê através do copo, né? Você consegue ver e tal. E num copo de água suja você não vê. Então quem está ali no copo de água suja não vê, não consegue ver ele mesmo, não consegue ver o que é a realidade. Ele é manipulado, né? Ele serve algo de forma totalmente inconsciente, né? Agora quando você vê clareando, você sente uma percepção a mais. Então a forma de você lidar com a vida, ela muda muito, né? E aí você vai ter que dar de cara com a realidade. A realidade é o que? A maioria das pessoas estão inertes na terceira dimensão. E você saindo. Então a pessoa, a princípio, ela vai se sentir um tanto solitária. Mas se ela continua, se ela persiste, né, a percepção dela vai mostrar para ela que não, que isso não é solidão. Né? Ela vai ver que existe muitas coisas além do que é a terceira dimensão. Ela entra em contato, ao mesmo em percepção, muitas fisicamente, com outros seres, né, realidades extraplanetárias, né, e vê que é como se você estivesse numa ilha, né, fechada ali numa tribo, e todo mundo ao redor e você é ignorante disso. Então, de repente você se torna consciente disso, né, mas não desse mundo caótico, mas de um mundo onde as coisas dão certo, mundos, né, e esses seres estão aí, estão te intuindo, né, estão falando, olha, busque, você veio de onde nós vivemos, né, você é parte da nossa família, hoje você está aí, né, tentando despertar, ou tentando ajudar que esses seres que estão aí despertem, né. Então, é por isso que não dá certo as técnicas que a gente aplica, as terapias que a gente faz, né? Porque a pessoa ela continua ingerindo coisas que vai baixar a vibração dela, né? Um animal morto, o animal ele foi morto, ele carrega altas taxas, digamos, de estresse, né? Que contamina a carne. Então vem todo aquele sofrimento. Ele é vampirizado. Porque aqui na Terra, né, ainda tem um umbral, então tem muitos seres que morrem e ficam vagando por aí, né, e buscam sugar aquilo. Há muitos seres que vampirizam a raça humana. Quando ela faz essas práticas, né, então ali estão sugando o tônus do sangue do animal que é derramado, né, que antigamente eles pediam sacrifício, que cortava os animais, cortava pessoas, tá, e aqueles deuses ficavam lá sugando, né, porque falavam, o cheiro da fumaça do holocausto é agradável ao Senhor. Né, então toda essa raça ali influenciava o ser humano a fazer tudo o que faz para fazer guerra, para jogar um povo contra o outro, falar que tem aquele povo escolhido, vai lá, detona aquela aldeia. Né, eles faziam tudo isso para gerar essas guerras que a gente tem até hoje. Né, esses atentados, né, esses altos atentados, é sacrifício para esses deuses que eles servem. Né, então você tem humanos, você tem uma miríade de seres vampirizando, né, essas pessoas da terceira dimensão. Então você misturado em tudo isso, né, quando você vive nessa dimensão. Então, quando você deixa tudo isso, você deixa de ter essa ação parasitária no planeta, né, que é você que precisa que outro ser morra, né, induzir aquela taxa de sofrimento, né, um ser que passa a vida todo confinado, né, um ser que poderia estar aí livre, não, mas para virar um pedaço de nada para você comer, né. Então, assim, tem que pensar nisso. Você está ingerindo aquela carga energética. E se você não é um mestre para transmutar tudo aquilo, um mestre não ia ingerir aquilo, porque já não tem necessidade daquilo. É por isso que as pessoas falam, mas não tem nada a ver com o que você come. Você está pegado naquele gosto, naquele sabor. Né? O mestre não, ele já não tem esse tipo de apego. Mas se por acaso ele fosse obrigado a ingerir, não ia ter efeito nele, porque ele já sublimou aquilo. Né? O mestre, ele toma até veneno, aquilo não faz efeito nele, porque ele está além do plano material. Né? Então isso é mais fazer um adendo porque as pessoas elas confrontam, né? Ah, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Eu já falei várias vezes que Jesus Cristo não estava falando de tipo de alimento, estava falando se você lavou a mão ou não, se tem germes ou bactérias ou não, né? Então, ok.
se a pessoa ela tem que cuidar dessa parte. Né? Não adianta você querer buscar e querer coisas, porque a pessoa ela quer o pássaro na mão e quer os pássaros que estão voando. Não, solta tudo, e aí o que tiver que vir, vai pousar em você. E você não vai precisar segurar nada, porque eles vão estar com você. Então isso é abundância, isso é fazer parte do tudo. Você não precisa segurar nada, as coisas vêm e passam, então você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Não é você com a programação de terceira dimensão querer programar um futuro com a programação de terceira dimensão. É você deixar a sua alma falar, ok, o que você veio fazer aqui? Mas você só vai ter essa percepção, essa clareza quando o copo for limpando. Então você vai ter que tirar a alimentação tóxica, física, emocional e mental. Então você deixa essas propagandas de horário político, tem pessoas que estão assistindo isso, jornais, né? Isso tudo a gente já conhece, não precisa estar falando. Cada um sabe o que é. Então aquela pessoa que vem seja aqui, nessa mídia, essa mídia, digamos, livre, né? Vai vir o planeta, vai destruir tudo e tal, e vocês têm que fazer isso e isso, e vocês não têm que fazer nada. Né? Então observe a vibração, o teor do conteúdo que está vindo, se essa alimentação é boa ou não. É alimento mental, você está alimentando o seu mental. Você está ali, um grande banquete, e se você está escolhendo o que você vai. Né? Você sente o cheiro do alimento. Né? Então é quando você vê um pensamento, se você se identifica com aquilo, você puxa aquele pensamento e fica trabalhando com aquilo. Então, procure os mais cheirosos, os mais gostosos. Né? Aquilo que vibra com o que você está buscando. Você sabe, né? Cada pessoa sabe o que é legal e o que não é legal. Então busca o que é legal. Isso a gente cria a nossa realidade, para a gente começar a usar o nosso real poder de criação, de manifestação. Né? Eu gosto de citar para a parte da Bíblia, se você tiver fé como um grão de mostarda, peça para aquela montanha mudar de lugar, ela muda. Isso é literal, não é parábola, né? É real. Mas nós estamos muito longe dessa realidade, porque a gente nos condicionamos a isso. A gente tem um poder de criação incrível. Né? Então, ter fé. Né? Siga essa intuição, é o que você sente. O que eu estou passando aqui não é nada mais nada menos que lógico, né? Que um caminho lógico. Você limpando, a alimentação alcalina vai deixar seu corpo saudável e você não vai ter doenças. Né? Se tiver uma coisinha ou outra, mas muito raramente. Né? Minha alimentação nem é tão alcalina assim e raramente eu pego gripe. Né? Eu percebo quando meu corpo está ficando gripado, aí eu vejo que é porque eu estou relaxando um pouquinho na alimentação. Então eu volto um pouco natural, passo a comer um pouquinho menos, né? Porque às vezes a gente acaba comendo demais, então eu volto ao normal, tal, né? Fica ali algumas horas a mais de jejum, tal, e naturalmente seu corpo ele se reequilibra. Né? Toma mais água e tal, não precisa tomar remédio algum. Se a pessoa ela continua insistindo na alimentação pesada, densa, aquela doença ela começa já a se instalar. Né? Então tem que reparar tudo isso. Mesma forma no corpo emocional. Então, se você reequilibra o corpo emocional, você não vai precisar fazer terapia de vidas passadas ou de perdão. Porque o seu campo vai limpar e você já vai começar a ver com mais clareza. Né? E você automaticamente já perdoa o outro. Né? A sua percepção expandindo, você já se percebe como o outro. E você entende a ilusão que todos estavam inseridos, inclusive você, quando fizeram tal coisa contra você. Seja nessa vida ou seja em vidas passadas. Então você já pode fazer você pode fazer uma regressão para saber o que aconteceu, para saber como as coisas funcionam e tal. Isso vai te ajudar muito. E você já vai estar buscando um caminho que te ajuda a compreender tudo isso. Não é aquela regressão que a gente faz, depois relaxa e tal, e a gente volta a ter outros problemas diferentes. É porque está inserido na mesma taxa de vibração, na mesma gama vibratória, né, baixa. Não, tem que se elevar. Então limpa o corpo físico, o emocional, o mental. Então o mental a gente vai ter que nutrir como? Né? Alimento espiritual, é o que eu prefiro. Né? Do que todo aquele lixo que a Matrix te dá. Então, eu mesmo na minha busca, eu passei a ler muitos livros. Né? E no começo, assim, principalmente eu preferia livros canalizados. Né? Porque eu pensava assim, o que o humano aqui pode passar, né, que tenha de conhecimento? Né? Aí eu lia, por exemplo, um livro de Ramatiz, né, canalizado pelo Efílio Mais, que era o médium dele, o médium principal. Eu via tanta riqueza de conhecimento naquilo, eu falava, é impossível um humano saber de tudo isso. E conhecimento lógico. Né? Você lê ali os livros de Ramatiz, eu recomendo sempre o Fisiologia da Alma, né? Que é o primeiro que vai tocar você bem a fundo. Você vai ver, eu pensava, um humano não tem como saber isso. Hoje eu sei que sim, os humanos sim podem saber tudo isso.
né? Mas tipo na época e tal. Só que o conhecimento que vinha canalizado, ele vinha com uma profundidade tão grande, né? Passava de uma riqueza, aquela coisa tocava a alma. É por isso que você queria mais e mais e mais. Você passava a se alimentar daquilo. Então você substituía todo aquele lixo da Matrix, né? Então aquele lixo da Matrix, antes que você fazia parte da Matrix, aquilo era 100% do que você era. Do conhecimento, da alimentação que você tinha. A partir do momento que você passa a buscar a sua espiritualidade, você começa a primeiros ao pouco. Você vai lá 1%, né, de espiritualidade, tal, de conhecimento mental e emocional, 2%, 3%, 4%. Então, hoje eu diria que está 500, 1000, 2000%. Então, o que eu observo da Matrix seria 5%. Eu diria 1%, é muito pouco, né, de coisas que eu vejo da Matrix. Então, a maioria é conhecimento espiritual, né? Então você muda, você passa a viver num outro mundo, é uma outra realidade, né? Eu diria que hoje eu estaria apto a viver numa quinta dimensão, né? Vamos supor que o mundo vai mudar, né? Não é uma espécie de alta promoção, é um pensamento lógico, linear, né? Um caminho que é gradativo. Agora, quem se alimenta ainda, quem precisa assistir novela, quem precisa dessas coisas, claramente não está pronto para essa mudança. Não é aquela coisa, você tem que soltar, solta tudo. Até esse conhecimento espiritual que eu possuo, eu tenho que soltar. Né? Porque vai chegar um momento que pode ser, ó, não é nada disso. Isso, como eu falo, como as religiões são escadas. Você pega a escada, você bota, você subiu. Subiu, descarta. Você viu outra escada? Legal, admira ela, é uma escada muito alta. Vou subir, sobe, subiu, descarta. Então todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo é isso. Mas você tem que observar o que isso está provocando em mim. Está fazendo bem? Né? As primeiras coisas que você vai ter que notar, se você está mais saudável, a saúde, né? Depois o equilíbrio emocional, se você não se abala mais por qualquer coisa, né? E mentalmente você vai adquirir esse conhecimento que vai te ajudar a fixar e entender esse processo. Então aqui está um vídeo já de 46 minutos. Eu vou passar então a técnica rapidinho. Vou falar que é esse combo e tal. E que eu por vezes apliquei. Então assim, né, sem muitas delongas. A prática mais importante que existe hoje, então, ou seja, não adianta praticar se você não limpa, se você não tira essa alimentação, né? Essa alimentação física, mental, emocional, tóxica, densa. Né? Você tem que mudar a alimentação, senão aí não adianta ficar fazendo prática nenhuma, porque né, não adianta você vir fazer 5 minutos de prática e volta para mergulhar na Matrix, para chafurdar na lama. Né? Vai sujar de lama, não tem como. Né? Então, assim, a prática mais importante que existe hoje é estar presente, é viver no agora. As técnicas que te ajudam a isso é você observar seu próprio corpo físico, porque você está vivendo no agora. Né? Se eu estou preso em pensamentos, eu desloquei minha consciência, eu não estou totalmente lúcido, porque eu estou pensando no passado, eu estou ansioso com o futuro. Então é isso que a terceira dimensão é o tempo. Né? Na quarta e quinta não tem tempo, porque você vive no agora. Né? Você sabe que tudo está no agora. Então a técnica é você observar, praticar a respiração consciente. Né? Sempre que você se der conta que você não está agora, você observa que você respira. Essa respiração consciente, você começa a se observar no agora. Então, esteja no agora, esteja presente. Eu faço uma fusão dessa técnica de estar no agora de uma técnica de observação, né? A observação consciente. Então, a técnica que eu conheço melhor, que eu diria de que ajuda as pessoas a se esclarecerem, é a hipnose regressiva. Porque a hipnose regressiva ela leva a pessoa direto aonde está o ponto que está, né, causando, né, sintomas nela, que está somatizando nela. Então, se eu tenho uma tensão aqui no meu dedo está doendo, tal, e eu boto a pessoa em regressão, com a dor no dedo, ela já está concentrando naquilo. Então, ela vai automaticamente, ela é levada para o momento da vida dela que aconteceu que ela teve algo no dedo que lhe deixou com uma dor no dedo. Então essa dor no dedo, ela é simbolizada, ela pode ser medo do escuro, pode ser fobia de lugares fechados, qualquer fobia que ela tenha. Medo de morrer não sei com quantos anos, né, medo de nadar. Né, então está aquilo vibrando no momento, tá aquilo vibrando nela, então você leva ela ao momento que aquilo foi causado. E a técnica, uma dessas técnicas que a gente usa na hipnose, é uma pessoa que tem medo então de nadar, de ir para o mar. Então, porque logicamente, ela deve ter morrido afogada, né? Então você ali numa regressão, você vai até o momento que a pessoa tal, né, é apresentado lá, não sei que forma que foi, né, que ela, digamos, teve uma morte por afogamento, né, ou teve um trauma de infância. Alguém tentou ensinar ela a nadar à força, né, e segurou ela para embaixo da água, às vezes isso cria trauma.
Então você faz a pessoa passar por aquilo, né, uma das técnicas, e ao primeiro momento a pessoa vai ficar aflita, porque ela vai reviver aquilo, então ela vai tentar se debater e tal. Então você faz ela passar observando aquilo pelo aquilo que aquilo é um passado, já aconteceu e tal, e faz ela passar aquilo várias vezes, né, aquela cena que ela vê, faz ela passar várias vezes, e vai minando aquela carga emocional que ficou, né, até ela poder ver aquilo e não ficar com o corpo tenso. Né? Então ela não vai ter tensão nenhuma no corpo, ela vai conseguir encarar e vai ver que aquilo é passado. Então vai tirar aquela carga emocional, aquele medo que ela tem da água. Né? Então você limpou aquele medo, quando você trazer ela de volta, ela vai estar apta, né, a fazer o que antes ela não fazia. Né? Mas aí, como eu falei, os corpos já estão limpos. Né? Porque senão ela vai, com aquela, se ela não limpou os corpos emocionais, né, ela volta a absorver aquela carga que tinha. Que um dia ela sentiu todo medo. Você limpou, só que o corpo emocional dela não está limpo, então não adianta. Né? Por isso que é aquelas pessoas que se perdoam, mas não perdoam. Né? Então, tem essa técnica, né, que eu acho muito interessante. Você tem meios que você faz a regressão na pessoa e ela não vai sentir a emoção dos eventos. Tal. Ela só vai tomar conhecimento consciente daquilo. Também é muito útil, né, desde que ela tenha feito a limpeza dos corpos emocionais. Porque ela vai saber o que estava, né, ainda causando, né, uma certa fobia nela. Tal, vai ajudar muito. Mas essa técnica de você reduzir a carga emocional é a mais interessante. Então, você traz a pessoa para o agora, então ela sente um alívio muito grande, porque ela não tem mais aquela fobia. Então, isso é uma técnica que você faz de acompanhamento, né? Você precisa ali de um profissional de auto-observação. É como se se o evento estivesse acontecendo no agora, porque de fato a regressão ela acontece no agora, né? A pessoa ela revive em lembranças, então ela resgata aquilo que está dentro dela e está impedindo. E tem uma observação, porque você começa a observar o evento. Né? E observando o evento, você faz a remoção da carga negativa, você faz o entendimento, né, daquilo que é um alto passado, tal, e que não te mata, né? Ou se você é imortal, tal, né? Quantas vezes a gente já morreu? Ou seja, não justifica você ter medo de fazer tal coisa, né? Algo que no passado deu errado, não significa que vai se repetir, né? E nós temos crença de karma tal que se repete, né? Isso aí é crenças. Então, ok. Você vai unir essa técnica com essa prática de respiração consciente, né, de observação do agora, de forma consciente. Então, você não precisa ir no passado, você vê a sua vida hoje. Começa a observar, né? Começa a lidar com a vida, você tem que estar relaxado com a vida. Começa a observar as tensões que você tem. Então você não observa só apenas a respiração, você relaxa o corpo. Então, é a tal da meditação consciente. Você vai estar de forma consciente, vivendo no agora. Então você vai observar a tensão, se meu corpo está tenso. Né? É como se você estivesse fazendo uma hipnose regressiva em você, só que no agora. Você está se observando. Observando como eu interajo com a vida. Como os eventos impactam sobre mim. Como eu me identifico, né, com o exterior. Como meus corpos reagem às vibrações do exterior. Então você vai observar tudo isso. Né? Se estiver reagindo de forma negativa, estiver te deixando tensão, aí você tem que fazer aquela observação, está no agora, presta atenção na respiração, né, o coração tal, e relaxa. Né? Aí você vai ter um entendimento melhor daquilo e vai lidar, né, de uma forma diferente. Então existem algumas práticas que a pessoa pode treinar, né, fazer esse treinamento, e no agora. Então, umas daqui eu já dei, você fazer isso enquanto você assiste, por exemplo, um filme. Você vai lá assistir um filme, um anime, seja o que for. Então, geralmente, quando tem a parte da ação, né, a pessoa você fica entretido com o filme. Né? Novela, seja o que for. Né? Então, veja muito bem o que você vai ver. Então, se é um filme, vamos supor, um filme de ação, tá naquele momento do clímax, né, do filme tal, e tá acontecendo um monte de coisa, tá caindo um monte de coisa tal, ou explodindo tudo, e quem está assistindo fica inserido naquilo, fica meio que um estado hipnótico. Então, se observe nisso. Né? E você, por vezes, você vai ver que aquilo te causa uma tensão. Né? Te causa uma tensão, ou seja, seu corpo emocional está reagindo àquilo. Então, se aquilo foi feito com o intuito de roubar sua energia, consegue porque ela estabelece um laço energético. Então, quando você está tenso, aflito, né, aí você está,
né, trocando energia, né, ou você está sendo sugado. Você vai observar isso, né? Às vezes a pessoa tipo, fica tensa, né, trava a mandíbula e tal. Você vai relaxar, né? Você vai se observar. Você não precisa deixar que algo que esteja acontecendo no exterior impacte sobre você. Então você continua lá agora e se observa, né? E continua observando a arte, que é o filme, uma arte. Então você vai assistir tudo, o filme e tal, as cenas de perseguição, seja de crimes que tenha, porque a gente sabe que sempre tem e tal, e não vai se impactar por aquilo, né? Ou seja, não vai criar aquele laço energético, vai continuar relaxado e tal, e apenas, né, apreciando a obra, né? Porque você foi ver, porque talvez você queira ver, assistir, que é legal a gente assistir. Não tem muita coisa para fazer aqui na terceira dimensão enquanto o mundo não muda. Enquanto a gente não tem um tal de evento, então a gente tem que assistir essas coisas, né? Essa é uma prática, né, de observação consciente do agora, né, junto com essa da respiração. Você não se deixa se levar pelo evento, né? Então, você fazendo isso, é como você treinar o seu corpo emocional. Então, assim como você faz flexões, né, faz lá malha para ficar com o corpo tonificado, né, e mais apto para fazer uma série de exercícios, seu corpo emocional, você vai ver que ele está ficando mais contido em você assim. Ele não fica mais fora de controle. Porque o nosso corpo emocional ele está fora de controle quando qualquer coisinha te abala. Né, alguém xinga você, você já explode. Isso não é normal, não é natural. Embora as pessoas achem que é, né, alguém vem xinga, tal, provoca. No trânsito alguém xinga, a pessoa já se estressa, né, quer ir lá e quer atropelar a pessoa. Não é normal, isso é doença. Né, isso são doenças do corpo psíquico, doenças mentais. Né, a raiva é uma doença, o ódio é uma doença. Né, inveja, tudo isso são doenças. As pessoas não, acham que é normal, acham até bonito, né, reagir e tal. Né, mas não é, você não está tendo controle, você está deixando que um evento externo te controle. Né? De repente você está lá e tal, e por evento externo que você comete, né, você faz uma besteira. Né, e você prejudica a vida de alguém ou prejudica a sua vida. Né, por algo que está na Matrix, que a Matrix cria para te manter preso. Então não permita isso. Então essa é uma forma de você estar treinando. Você vai lá assistir o que você gosta, né? Para quem ainda assiste jogo, gosta de futebol, né? A pessoa ainda assiste. Então tenta, né, assistir e não se identificar. Né? Você vai perceber que não importa que time que faça ali o gol, né, aquilo não vai. Né? Você vai começar a observar que talvez para o outro, que é o adversário, é mais importante que ele ganhe. Né? Porque vai deixar o país, às vezes o país vem do país miserável, né, que vai levar felicidade lá para as crianças, não sei o quê. Né? Aí só que aí vem o sempre ganha, não deixa lá levar aquela felicidade. Você não vai mais se identificar com isso. E com o tempo você descarta esse meio, né, de alimento que você tinha. Né, porque não precisa mais. Né, deixa para quem é ainda da terceira dimensão. Então, né, aqui o vídeo indo para 1 hora. Fica essas dicas, que para mim, ao meu ver, é muito importante. Então, você vai ter, quando você começa a fazer essa observação, né, consciente, você junta essas técnicas e esse conhecimento todo, você se posiciona de uma forma diferente da vida. Então você vai promovendo a limpeza dos seus corpos, você mesmo, sem precisar de nenhum terapeuta. Né? Às vezes precisar de uma ajuda, ok, procure, mas tenha em mente isso que você está fazendo, que é preciso fazer essa limpeza, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, né? Mudar essa alimentação, porque se não mudar, não tem jeito. Né? Voltando lá para o começo, né? Buscar primeiro os reinos dos céus, porque quem está procurando ainda o número da Mega Sena vai viver na Matrix. Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem como você, né, servir a dois senhores. E quando você começa a se limpar esses corpos, assim como uma pessoa começa a sentir que o corpo dela está mais saudável, ela vai ter mais mobilidade, ela vai ter mais vida, ela vai viver melhor, emocionalmente, isso é exponencial, se multiplica muito. Né, vai muito além do que ela pode, às vezes, almejar. Né, mentalmente também, vai muito além do que ela pode almejar na terceira dimensão. Então é por isso que você tem que estar aberto, aceitar o que vem, solta o pássaro que está na mão e o que tiver para ancorar vai vir ancorar. Continua o seu caminho, digamos, tenha fé. Né? Só para finalizando, vou frisar, né, as práticas. Viver no agora, observa a tensão. Se tem alguma tensão, você tem algum tipo de tensão,
né? Às vezes as pessoas carregam tanta tensão, mania. Então se observa, começa a observar aquilo, como seu corpo está reagindo. Será que estou reagindo a algo que está acontecendo no exterior? Né? E procura sempre, quando você vê se perdendo em pensamentos, em sentimentos, você está pensando em algo que você precisa fazer do amanhã e tal. Às vezes eu preciso fazer uma coisa importante amanhã e isso me preocupa. É natural que isso aconteça, porque você está inserido na Matrix. Né? Mas essa preocupação está vindo de energias que está te sufocando. Só que é natural que você tenta resolver isso mentalmente, né? E pensar. Só que quando você estiver fazendo isso, se observa para ver se você não está tendo tensão muscular. Se você tiver, se volta para o agora imediatamente, né? Volta a observar a respiração e pode continuar pensando, mas não deixa que isso impacte seu corpo físico. Né? Você não precisa ficar, né, desequilibrado. Né? Fica normal. Né? Aí pensa, porque aí você vai ser muito mais produtivo. Né? Seja decorar uma prova e tal, vai ser muito mais produtivo se você não estiver com o corpo tenso. Né? Não estiver deixando que essas energias todas de preocupação baixem a sua vibração. Então assim, observação, né, consciente e no agora. Então essa é, digamos, não é nenhuma espécie de terapia, eu diria, mas é algo que a gente devia ter consciência, porque isso é ser consciente. Né? Porque nós somos multidimensionais, então, de algum ponto, estamos nos observando. Então você começa a linkar essa tua consciência agora de 3D com essa consciência mais além que te observa. Né? E assim você vai ter cada vez mais lucidez, vai ter um copo de água cada vez mais limpo, mais translúcido e uma maior percepção da realidade. Não é um tema que é difícil você fazer um vídeo curtinho. Eu queria, né, fazer um resuminho e tal. Eu pensei, quando eu comecei a fazer um vídeo de 10 minutos, né, olha só. Mas é um tema, né, que é preciso estar detalhando, é preciso estar explicando, né, para que a pessoa perceba a importância disso. Né, eu gosto sempre de frisar, né, porque eu já fiz tanta coisa tal e não deu certo. Né, muitas coisas deu certo. Né, volta, vê como você era 5, 10, 15, 20 anos atrás. Você vê que a percepção sua de realidade mudou. Né? Mas vai mudar mais, né, se você deixar a alimentação pesada, deixar a alimentação inadequada desses 3 corpos. E faça essa prática de observação do seu presente. Né, de como você está reagindo, seja o alimento físico, emocional, mental. Então, quando você conseguir sintonizar, organizar, equilibrar esses corpos, então você vai ter uma maior percepção do que é quando esses alimentos externos estão vindo. Então, se você se sentir mal, você vai identificar que está vindo de fora. Às vezes você passou por um ambiente, por um lugar pesado, né, onde tinha uma carga emocional ali parada. Por exemplo, um lugar que aconteceu um acidente, teve muito sofrimento. Às vezes ali vai ficar uma carga emocional. Então você vai passar por ali, você vai sentir um mal-estar, mas você vai perceber que é do ambiente e que é passageiro. Você pisou na lama, você sabe que você vai limpar o pé, lavar o pé, vai sair a lama. Né? Então você vai passar a perceber isso. Só fazendo mais um adendo. Com essa técnica, então você vai querer resolver coisas do passado. Então você vai poder fazer também. Você vai se colocar em estado de meditação, vai relembrar as coisas do passado que você quer resolver, só que sempre se observando, né? Não se deixar ficar tenso. Né? Em estado de meditação, começou a ficar tenso? Para. Né? Para, se reorganiza, aí você vai encarar aquilo. Encarou, você vai passar como se fosse um filme. Do começo até o final. Passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre se observando. Né? Cada vez que você lembrar, você vai lembrar com mais detalhes. E vai chegar uma hora que você vai conseguir ver aquilo e estar confortável com aquilo. Aí você pode finalizar, tal, e você vai ver que vai ter uma melhora de percepção. Você vai se sentir melhor. Né? Então, vai ser o verdadeiro perdão que você vai conseguir fazer, seja o que for que tenha acontecido, né, e tal. Então, não vou mais prolongar muito. Né? Eu acho que é isso. Dúvidas, né, para quem estiver praticando e tal, né, querer fazer essa experiência, né, falar, acho que faz sentido isso e tal, então vou ver. Vocês podem mandar por e-mail, né, relatar aí, mandar relatos, né, contar experiências. Tiverem perguntas, podem me mandar por e-mail que está aí no vídeo. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, né, e espero que seja útil para vocês, né, e que vocês consigam viver muito bem, né, consigam se observar, consigam estar presente, consigam assumir o controle da sua própria vida, né, e não deixar que meios externos façam isso, né, porque o momento é esse, o momento é você assumir o controle e nada externo ditar o que você vai fazer, seja pais, seja presidentes, governos, seja Deus, né, seja o todo, seja qualquer coisa que você possa ver externo, não, seja você assuma o controle. Isso é ir para um mundo livre, para uma dimensão livre, é mostrar que você está apto
a assumir consequências. Né? Porque as pessoas, geralmente, na terceira dimensão, elas fazem o que fazem, e se der errado, elas culpam alguém. Né? Culpam o karma, culpam Deus. É a vontade de Deus. Eu fiz porque a Matrix, né, me sufoca. Né? Então, assuma o controle. Então é isso que você vai estar fazendo. É essa percepção que você vai começar a adentrar nisso. Né? Essa nova realidade. E assim você vai começar a estar apto a essa mudança, né? A esse evento. E quando acontecer, você vai estar bem consciente do que vai estar acontecendo. Né? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.